Queridos amigos, minhas senhoras, meus senhores, não é nosso propósito trazer nesta noite um vasto conhecimento acerca do amor. Mesmo porque sobre esse tema já debruçaram-se muitos filósofos, muitos pensadores em todas as épocas da humanidade. Mas, por se tratar de um tema inesgotável e importante no nosso dia a dia, principalmente para nós religiosos, espíritas ou não espíritas, que buscamos nos identificar com o Criador, porquanto o melhor caminho para alcançarmos Deus, evidentemente, que é o amor. Porque Deus é amor, na definição de João Evangelista. Portanto, nós trabalhamos nessa direção, em busca de alcançarmos o verdadeiro amor. Amor esse, cuja origem remonta à criação do universo. Quando Deus, nos primórdios, criou o espírito e a matéria, nem o espírito e nem a matéria atuava um sobre o outro. E se tivesse ficado nesse estágio, não haveria o que nós temos hoje, as nebulosas, as constelações, os planetas, nada disso. Então Deus, num segundo passo de sua criação, cria o fluido cósmico universal, com a finalidade de unir o espírito à matéria. E com isso se dá início às atrações magnéticas, às combinações químicas, físicas, à transformação e dá origem ao nascimento das estrelas, dos planetas, das nebulosas. Então a origem do universo conhecido está lá descrito no Livro dos Espíritos, na questão 27, começa com espírito e matéria, e é seguido pelo fluido cósmico universal que faz essa junção. E como o amor tem como fator preponderante a lei da atração, nós poderíamos dizer que o fluido cósmico universal representa o amor em suas multiformas. Ou seja, a atração existe nas ínfimas parcelas ou partículas atômicas, como existe nas moléculas, como existe nos astros, nos sistemas planetários, como existe entre nós, criaturas humanas. Então essa atração é o ponto característico da presença do amor. Amor é lei de atração, acima de tudo. Portanto, partindo dessa premissa, nós vamos entender que existe uma escala gradativa e evolutiva do amor, em que mesmo nos minerais, onde haja uma combinação de elementos, ali existe o princípio do amor de Deus atuando. Nos seres vegetais, nos animais, nós vemos surgir nos homens o sexo, a ligação, a atração sexual. E nesse caminho lento
em milhares e milhares e milhões de anos, nós todos caminhando, adquirindo novas formas de amar e de amor. Buscando todos nós um dia alcançarmos a plenitude do amor de Deus. Procurando chegar ao patamar de Jesus. Jesus que esteve entre nós para nos ensinar a amar. Mas como nós somos animais ainda muito inferiores, muito presos à matéria grosseira, nós estamos ainda escravos dos instintos, em que o nosso amor retrata muito a nossa impetuosidade, e onde nós ainda não temos a capacidade de amar espiritualmente em grau mais elevado. Dentro desse contexto, foi que caiu em minhas mãos o livro Amar Pode Dar Certo, dos autores Eliane e Chiniashiki. Esses dois autores redigiram este livro. Chiniashiki é premiado, é psiquiatra, numa linguagem muito simples, muito coloquial, e que nós, à medida que avançávamos na leitura, íamos percebendo que Chiniashiki usava como técnica para melhor passar as suas informações, contos de lendas chinesas, lendas budistas. E isso me prendeu na leitura. Eu comecei a então me empolgar e resolvi adentrar nessas explicações que Chiniashiki dava para melhor assimilar as nossas necessidades. Afinal, nós nascemos para amar. Nós vivemos imaginando o amor. Nós sonhamos com o amor e, todavia, nós quase sempre estamos fechados ao amor. Mas fechados de que maneira? Nós temos medo de amar. Mesmo porque muitas vezes nós levamos tropeços, cometemos enganos, e isso marcou profundamente em nossa alma, seja nesta ou noutras existências, amores frustrados, frustrantes. E nós precisamos então saber como amar. Porque o amor não vem de graça, como se imagina. Porque muitos casais partem para o matrimônio imaginando que basta ganharem suficientemente bem para fazer a feirinha de fim de mês e ter uma cama confortável, e está resolvido o problema do amor. E não está. E não está porque o amor é um trabalho de conquista, é um trabalho árduo. Afinal de contas, nós estamos em processo de evolução. E nós, quando escolhemos alguém para viver, esse alguém efetivamente foi criado num ambiente diferente, costume diferente, ideias absolutamente, às vezes até antagônicas às nossas. E isso dificulta, porque a psicologia masculina é diferente da feminina, e há aquele trabalho muito intenso de como conviver pacífica e amorosamente duas pessoas debaixo de um mesmo teto. É esse medo o grande entrave. O medo de ficar escravizado ao outro, porque confessou seu amor. Sente-se a pessoa que ama às vezes fragilizada.
temendo que o outro não o ame com a mesma intensidade. Ou seja, há, na atualidade, o medo de amar e o medo de não ser amado. São dois grandes medos. Mas existe uma frase interessante que diz que o medo bateu na porta e a coragem foi abrir. Quando abriu, não tinha ninguém. Não havia ninguém, porque nós criamos o medo de uma forma fictícia. Na verdade, na essência, o medo não existe. Não há razão para a existência dele. Se nós imaginássemos, se Jesus dissesse assim: eu venho ao planeta Terra distribuir amor, se for correspondido, ele teria vindo? Mas nós somos assim. Nós somos assim, porque nós queremos somente externar o nosso amor se o outro cair a nossos pés. Quando não é importante que o outro caia a nossos pés, nem declare que nos ame. O essencial é que a gente ame. Porque é um processo evolutivo. Se eu amar, eu estarei evoluindo. Se o outro não me amar, o problema é do outro. E Chiniachi conta vários fatos interessantes no desenrolar do seu livro. Ele conta daquele cidadão que era dono de uma fazenda e que cismou de que não iria casar com nenhuma daquelas moças daquelas fazendas próximas. Não, eu tenho muito dinheiro, eu vou vender meu gado, vender as terras e vou sair com os bolsos cheios de dinheiro, com a fortuna, viajando pelo mundo, e vou encontrar a mulher perfeita e com ela me casarei. E esse homem saiu, mesmo com todos seus amigos. Rapaz, acabe com isso, não existe pessoas perfeitas, não, existe, eu vou procurar e eu garanto que vou achar. E partiu. Conta-nos Chiniachi que um dia, anos depois, um dos fazendeiros fazendo uma turnê pela Europa, encontra-se com o amigo sentado sozinho num banco de praça. Ah, é você por aqui, sozinho? Afinal, eu não disse a você que você não iria achar a mulher perfeita? Passou em rosto. Ele olhou, cumprimentou, se abraçaram. Mas se eu lhe disser que eu achei a mulher perfeita, você achou a mulher perfeita? Achei. Tanto procurei que achei. E por que não casou? Disse, porque ela estava procurando um homem perfeito. Eu, cheio de imperfeição, ela disse: olha, com você não. Perdido o tempo. Então esse sentimento é complicado, porque nós precisamos usar técnicas para conquistar alguém. Existem técnicas. Primeiro, é preciso acabar com esse medo e se abrir para amar, porque tem pessoas que passam o resto da vida na solidão com medo de amar, com medo de sofrer um problema de amor, aí passa a vida todinha sofrendo porque não escolheu o amor. Então vamos fazer como a pessoa, como a coragem que abriu a porta e viu que era tolice, é enfrentar. Ame, porque eu garanto uma coisa: se você amar intensamente alguém, tratar de forma amorosa alguém, de tal forma que a cative, não há como temer, porque você conquistará, fará elos, vínculos psíquicos que vincularão um ao outro pelo resto da eternidade. Esses vínculos partem do verbo cativar. Quando você cativa alguém, esse alguém é para sempre vinculado ao seu coração.
dentro dessa temática do amor. Eu precisava descobrir que técnicas utilizar para uso particular. Como desenvolver técnicas para amar melhor. E me lembrei que eu tinha na minha estante um livro adquirido anos atrás, de uma escritora espírita campinense, Joedla. Eu acho que muito conhecida dos senhores e das senhoras. Joedla, ela escreveu esse livro, Estratégias de Amor. Aí eu fui manusear o livro. O livro é simplesmente magnífico. É como se fosse um perfume francês, que dentro de um frasco pequeno contém uma grande essência. O livro é pequeno, em número de páginas, mas o conteúdo fabuloso. Então ela dá uma orientação de como desenvolvermos estratégias para conquistarmos um verdadeiro amor. E ela começa com a estratégia de cuidar. Nós precisamos, o primeiro passo na conquista de um amor é cuidar. Você cuida bem da pessoa com quem você vive? E esse cuidar está implícito você dizer que ama. Acaba esse medo de dizer que ama. Acaba esse medo de dizer, não, eu não beijei porque ela não me beijou. Ela disse, eu não o beijei porque ele não me beijou. E a Deus o beijo. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Sermos amorosos, carinhosos. O toque, o contato, o abraço. Mas o cuidar vai muito além disso. O cuidar desenvolve entre duas criaturas o cativar. E Joedla diz no seu livro, reportando-se a Antoine Saint-Exupéry, o autor do livro Pequeno Príncipe, ela faz um resumo da história do Pequeno Príncipe, que nos ensina a técnica de cativar. E a história começa do Pequeno Príncipe, de um garoto que vive num asteroide perdido no espaço. O asteroide deserto. Esse menino ficava tomando conta de 3 vulcões, 2 ativos e um inativo, tomando conta dos baobás, das árvores grandes. Até que um dia um vento sideral trouxe uma semente que caiu na terra do asteroide. E ele começou a cuidar daquela semente. Que semente seria aquela? Que planta iria nascer dali? E vai cuidando com zelo, com adubo, com carinho, botando proteção para que o vento não quebrasse aquela plantinha frágil. E quando a planta cresce, mostra-se arredia. Ele quer abraçá-la, não consegue porque ela tem espinhos. Mas depois bota um botão e abre, é uma rosa. É uma rosa belíssima. E o menino fica encantado por aquela rosa. E passa a conversar com ela. Mas a rosa era muito exigente. Assim como o amor é exigente. O amor é exigente. Nós precisamos cuidar do amor todos os dias. Porque se não cuidarmos todos os dias, ele pode murchar como uma flor que murcha por falta de cuidados. E ele cuidava daquela rosa, e aquela rosa começou a fantasiar e conversar com ele. Só olha, eu preciso que você cuide de mim de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Porque se o sol estiver intenso, vai queimar minhas pétalas. Se o vento estiver forte, bota proteção, porque vai derrubar. À noite eu sou muito sensível à umidade. Proteja-me, agasalhe-me. E ele começou a achar aquilo antipático. Esquecido dos benefícios que a rosa lhe trazia, como o perfume que exalava e a beleza que lhe transmitia durante a vida. Até que a rosa acha de dizer, olha, eu vou te contar um segredo. Você sabe que eu sou a única rosa do universo? Ele ficou questionando, será que o universo todo só tem uma rosa? Aborreceu-se um dia e viajou para a terra.
Chegando aqui, a primeira coisa que deparou foi com a plantação de 500 roseiras. 500 mil roseiras. Olhou para cima e disse, mas mentirosa, hein? Mas tu mente, hein? Tem 500 mil igual a tu. Mas na terra, convivendo aqui, encontrou-se com uma sábia raposa. E a raposa, muito esperta, ele chamou-a para brincar. A raposa disse, eu não posso brincar com você. Mas por que, dona raposa? Pelo seguinte, porque nós não nos conhecemos. Você não me cativou ainda. Então, se você não me cativou, nem eu lhe cativei, você é para mim um garoto igual a 100 mil outros garotos. E eu sou para você uma raposa igual a 100 mil outras raposas. Porque não houve a técnica de cativar. Cative-me. E foi o que ele fez. Cativou a raposa, tornaram-se amigos, e a raposa sábia, muito sábia, fez com que ele entendesse, quando a raposa disse assim, você, agora que me cativou, é o único do universo, no meio de 100 mil outros garotos. Ele se lembrou da rosa. Então a rosa tinha razão, era a única rosa entre todas as rosas do universo para ele, porque ele havia a cativado desde o trato, do cuidado, do regar, do zelar, do cuidar. Tinha razão a rosa. E a raposa sábia disse, olha, é preciso que você guarde do seu coração algumas verdades maravilhosas. Só se vê bem com o coração. Não esqueça disso, porque o essencial os olhos não percebem. Então, meus queridos amigos, quando a gente está em casa, quando está com alguém que a gente ama, com alguém que a gente está usando técnicas para cativar, e que a gente olhar e achar algum tipo de defeito, pode estar enganado, porque a gente vê bem só com o coração, assim diz o Pequeno Príncipe, ou Saint-Exupéry. Só se vê bem com o coração. Os olhos não veem o essencial. E Joedla vai e desenvolve outras técnicas, como da compreensão. Como é que você pode viver bem se não tem compreensão? É preciso desenvolver a compreensão para com o semelhante, compreendê-lo nas suas diferenças. Afinal de contas, todos nós somos diferentes, todos nós temos virtudes, todos nós temos defeitos. Por que não desenvolver a técnica de elogiar, de notar os pontos positivos do seu companheiro ou da sua companheira, elogiando sempre, e não o contrário do habitual do ser humano, que é apontar somente os defeitos, como que aquele que aponta não tivesse defeitos. Vamos apontar as virtudes, as qualidades, vamos elogiar os acertos, e aí aquele companheiro ou aquela companheira vai se vingar e começar a apontar as suas virtudes também, e vai ser um reino de paz e amor e concórdia dentro daquele lar. Cuidado, compreensão, cooperação. Nesse item de cooperação, os homens evoluíram bastante. Porque no meu tempo de criança, o grito era uníssono. Sai daqui, menino, cozinha para a mulher. Hoje em dia, os melhores maîtres quase sempre são os homens. Então, essa cooperação é algo importante para zelar o filho, para cuidar do filho, para trocar a fralda, para ajudar a dar a mamadeira, para levantar de noite, para dividir tarefas. É preciso que haja essa colaboração de ambas as partes, a fim de que a cruz não pese só de um lado. Porque o amor, na verdade, é troca de energia, troca de carinho, troca de companheirismo. É preciso que haja também compaixão.
Compaixão no sentido de empatia. Empatia entre o casal, de um se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, preocupar-se com o que se passa na intimidade do semelhante. Então, são estratégias de amor. Um livro magistral de Joedla. Mas será que amar pode dar certo? Quando eu li, a princípio, na capa do livro Amar Pode Dar Certo, eu tive raiva. Ora, como é que bota-se um título desse? Amar dá certo sempre. Mas não é que o autor tem razão? Nem sempre dá certo. As separações estão aí, mostrando que nem sempre amar dá certo. Pode dar certo se você usar técnicas, se você se aplicar, se você investir no lar, se você investir no matrimônio, se você não pensar só em si próprio, na sua própria felicidade. Cineaste nos conta uma história de que no mosteiro havia 2 monges. O monge guardião, que tomava conta do mosteiro, e o monge que era o mestre, era o conselheiro, que não tinha muita força para tomar grandes decisões, mas ele era quem aconselhava todo mundo. E o monge guardião era aquele que era mais robusto, mais jovem, era aquele que tomava as decisões de construir uma parede, derrubar outra parede, fazer uma cisterna, observar a pintura, enfim, eram pessoas ativas. Mas o imprevisto aconteceu. Ao invés de falecer, desencarnar o velho, o sábio, morreu o jovem guardião. E ficou o mosteiro precisando de um outro guardião, jovem. Então, o que aconteceu? O sábio reuniu todos os monges num grande salão e disse: olha, eu preciso escolher dentre vocês, jovens budistas, o novo guardião do templo. E para isso eu vou trazer uma prova, um teste. Quem passar será o novo guardião. E em silêncio, o velhinho, se arrastando, trouxe um centro e colocou no meio da sala, no meio do salão onde estavam os monges sentados em semicírculo. Voltou e foi lá dentro e trouxe um jarro pomposo, um jarro de porcelana finíssima, chinesa, dentro dela contendo uma flor que exalava um perfume gratificante. Arrastando aquele peso, vai o velhinho e coloca sobre aquele centro, aquele jarro com aquela flor. E disse: meus amigos, meus filhinhos, eis aqui o problema que vocês têm que resolver. Mestre, qual o problema? O jarro com essa flor. Aquele que resolver este problema será o novo guardião do mosteiro. E começaram a cochichar um para o outro. O que é que o sábio estava querendo, ninguém entendia. Porque, na verdade, a princípio, um jarro bonito, raríssimo, caríssimo, não era problema. Uma flor do alto das montanhas, com um perfume delicioso daquilo, não era problema. Mas ele insistia: aí está o problema, resolvam. Um dos jovens budistas caminhou até o mestre e disse: mestre, dê-me a sua espada. Ele entregou. Caminhou resoluto na direção do jarro com a flor, e num gesto brusco, partiu ao meio o jarro, despedaçando pedaço para planta, para tudo que é canto, caco de jarro para tudo que é lado. E todos disseram: oh,
Mas mestre, o que ele acabou de fazer? Ele é o novo guardião do mosteiro. Mas como, mestre? Destruiu o jarro. Eu disse que o jarro era o problema. E todo problema que apareça é preciso ser eliminado. E ele foi eliminar o problema. Totalmente. O problema, quando apareça em nossa vida, precisa ser eliminado. Senão ele pode minar a nossa vida. Por bonito, por formoso que nos pareça. E eu me lembrei, eu contei até na Casa do Caminho, nós morávamos em Cajazeiras e morávamos em casa alugada. E naquela época, assim que surgiu a televisão colorida, era um preço, sabe, exorbitante. E eu fiz as economias e cheguei em casa e disse para minha esposa: eu vou comprar um televisor colorido. Ela falou: mas compra não. Olha, o problema surgiu. Compra, não compra, compra, não compra. Ali estava um problema. Precisava ser eliminado o problema. O argumento dela foi: ao invés de gastar esse dinheiro com um televisor colorido, a gente fica olhando no preto e branco e pega esse dinheiro e dá entrada numa casa própria que a gente não tem, mora de aluguel. E por incrível que pareça, a primeira casa própria nossa foi adquirida com a entrada do dinheiro do televisor colorido. Se eu tivesse insistido no problema, o problema tinha crescido de tamanho. Quantos casais não acontece de aparecer para ela um cidadão muito charmoso, um jarro florido. Para ele, uma dona, sabe, que chama de avião supersônico. É um problema que ele precisa e ela precisa eliminar, porque eles estão investindo os dois no lar. E como eliminar esse problema? Se desligando totalmente. Não é preciso usar a espada, mas se desligando totalmente da situação. Mas, em lendas orientais sobre casamento, tem uma lenda que eu fiquei encantado com essa lenda. Eu gosto muito dessa lenda. Posso até já tê-la contado aqui, mas a gente repete. É a lenda de um casal chinês, em que a jovem Lin vai morar na casa da sogra, o que já não é boa coisa. Não que toda sogra seja complicada, mas a maioria das sogras, ou muitas sogras, por excessivo apego ao filho, começa a interferir. E essa interferência às vezes não é digerida pelo casal. E o que acontece? O casal de jovens resolve ir para casa, ela ir para a casa da mãe do seu esposo, do cônjuge, e lá começa aquelas rixas, aquelas pitadinhas de gosto ruim. Você não sabe cozinhar nessa idade, mas você é atrapalhada, botou sal demais, você esqueceu do sal, deixou a torneira aberta, e por aí vai, reclamação para lá, reclamação para acolá, e embirrada. Ela reclamava quando ele chegava em casa, o esposo reclamava que não aguentava a mãe dele, e ela dizia que não suportava aquela nora. Era um balaio de gato. Um dia, ela aproveitou que a sogra dormiu de tarde. Estava cansada e adormeceu. Ela correu até a casa da vizinha e disse: fulana, você não disse que conhecia um sábio que dava conselhos para casamentos complicados? Sei. Ensinou onde era e foi bater lá. Correndo, apressada, para aproveitar enquanto a sogra dormia. Chegou lá, foi a primeira a ser atendida, não tinha ninguém, e contou, desabafou. E o mestre sábio, velhinho, escutou. Mas você quer mesmo matar a sua sogra? Se eu quero vê-la longe de mim, morta, mortinha da Silva. Aí ele olhou, balançou a cabeça. Mas você não gosta de seu marido? Adoro. Tem nada não, vem aqui. Eu tenho uma solução. Trouxe um saquinho de couro,
Não tinha quase nada dentro, é um pozinho. Isso aqui dentro tem um pozinho. Cuidado com o veneno violentíssimo. E a moça Lin disse: pois não, mestre Huang, o que é que eu faço com esse veneno? Como é que eu uso? De 2 em 2 dias você bota uma pitadinha, tamanho de nada, na comida para ela morrer lentamente, porque se morrer de repente, todo mundo vai desconfiar de você. Vamos perguntar, aí como era a convivência, não se topava não, então foi ela. Então bota devagarinho, para quando um dia ela morrer, ela vai definhando, quando morrer, ninguém vai suspeitar de você. Ela agradeceu e saiu, ele te chamou, vem cá. Se faltou alguma coisa, faltou lhe dizer uma coisa. Olha, pensando bem, mesmo que ela demore 4, 5, 6, 8 meses para morrer, quando morrer, o pessoal vai perguntar, a polícia vai perguntar, me diga uma coisa, a nora se dava bem com a sogra? Dava bem não. Olha, faça o seguinte, trate bem sua sogra, porque quando ela morrer, vão dizer, e tratava bem, tratava, era ótimo, eram amigas. Cuidava dela, era atenciosa. Não se justifica a morte dela, foi um acaso. Assim ela fez. Chegou em casa, a sogra estava dormindo. Quando a sogra acordou, ela disse, olha, eu estou sua chinela, está aqui. Ah, obrigado. Aí disse, olha, está muito quente, eu tomar banho. Já preparei sua água quente. Tem água quentinha lá. Cimento toalha, já botei lá no... Pronto. De água quente, toalha, sapatinho no lugar, comida. Esse docinho eu fiz para a senhora. E a velha foi se derretendo. Ninguém aguenta o amor. Ninguém resiste ao amor. Porque o amor vai entrando na gente, a gente fica cativado por aquilo, envolvido por aquele sentimento, e foi totalmente dominada, e começou a adorar a nora. A nora, quando se deu conta, disse, eu estou amando minha sogra. E agora? Matei minha sogra. Esperou que a sogra dormisse de tarde. Quando ela dormiu, correu de novo para o sábio. Chegou chorando. Huang, meu sábio, por favor, por caridade, só que houve. Morreu? Disse, não, pai, vai morrer. Vai morrer, não morreu, mas vai morrer. E o que aconteceu? Eu disse, eu adoro minha sogra, não queria que ela morresse mais não. O que é que eu faço para eliminar o efeito daquele veneno? Eu disse, não, aquela era uma vitamina que eu dei para você dar para ela, não era veneno não. Vitamina, isso era, eu sabia que o problema era você não tratava bem. Você passou a tratar bem, conquistou, cativou. É preciso cativar as pessoas, porque você cativando as pessoas mais difíceis, você consegue envolvê-las no sentimento do amor. Eu achei, sabe, esse conto uma delícia. Importantíssimo para o aprendizado da intimidade nossa. Como a gente tem a necessidade de fazer o amor, e praticar o amor, a bondade, a gentileza, independente que o outro não faça. Façamos a nossa parte, porque ninguém resiste ao amor. É como se fosse água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É essa mecânica. Conta Shinyashik ainda, que um certo sábio, já idoso, quando estava reunido com seus discípulos, eles lhe perguntaram, mestre, nós temos dificuldade em nos relacionarmos com as pessoas, deparamos-nos com pessoas chatas, pessoas que à primeira vista a gente não topa, pessoas arrogantes, sabe, pessoas ricas que debocham da gente, que olha para cima, e o senhor trata bem todo mundo, como é que o senhor aprendeu isso? Onde se adquiriu essa sabedoria de lidar com o ser humano? Quem foi o sábio que lhe ensinou esse segredo? Isso eu vou revelar a vocês. E todos se encheram de curiosidade. Quem me revelou esse segredo, que abriu meus olhos para a melhor técnica de conviver com o semelhante, foi um cachorro. Um cachorro? Desse que ladra e morde? Sim. Como assim, mestre? Então ele contou. Contou que certa vez ele estava
meditando debaixo de uma árvore, olhando um lago sereno, quando observou a aproximação de um cachorro. O cachorro, visivelmente sedento, aproximava-se do lago para beber água. Como não estava ventando, a água era um verdadeiro espelho. O cachorro olhou para a água e se viu. Quando se viu, recuou. Deve ter pensado: nossa, eu não sabia que ia me deparar com outro cachorro para também beber água comigo. Recuou, deu meia volta, como que disfarçando, que não queria nada. Aí foi distraidamente: dessa vez não vou encontrar com aquele cara não. Quando olhou para a água, o cachorro estava lá. Aí disse: agora eu vou mostrar que eu sou macho mesmo. Abriu os dentes, mostrou os dentes, grunhiu, o outro também abriu os dentes da mesma forma, ele então recuou de novo. Na terceira vez, sabe uma coisa? A sede é grande, fechou os olhos e pulou dentro d'água. Bebeu água até se fartar. Mas mestre, o que é que tem isso aí a ver com convivência? Ah, meus filhos, é porque eu tinha também dificuldade de me relacionar com as pessoas. As pessoas para mim era como se fosse um lago cristalino. Quando eu olhava para as pessoas, eu me via refletido nas pessoas. Eu via nas pessoas os meus defeitos. Quando eu via uma pessoa que achava que essa pessoa era antipática, era eu que era antipático. Quando eu via que aquela pessoa era arrogante, era eu que era arrogante. Era eu refletido nas pessoas. E isso a psicanálise estuda nos seus enunciados, de que nós temos por hábito utilizar o mecanismo de defesa do eu, projetando no outro as nossas imperfeições, porque não queremos assumir nossos defeitos. Portanto, quando eu tomei conhecimento que quando nós vemos nos outros, aquilo que vemos com frequência nos outros é resultado daquilo que temos dentro de nós, eu melhorei. Sabe por quê? Porque eu gostava de dizer: fulano assim, fulano assim, fulano assim, fulano assim. Agora eu não digo mais não, eu engulo em seco. Porque se eu disser, é defeito meu. Não digo mais não a ninguém. Engulo em seco, eu preciso aprender que aqueles defeitos que eu estou vendo facilmente nos outros, eu preciso trabalhar em mim mesmo. Então, é assim, e foi assim, que Deus, no seu amor, criou a fonte do prazer para todos nós. O desiderato nosso de busca da realização da alma, que é sentir-se amado e amar. Acima de tudo, amar incessantemente. Desde os tempos primordiais, dos enunciados da mitologia grega, que dizem que no caos da formação do universo, emerge o Eros, o Deus do amor, para estabelecer as uniões. E nós entendemos que na origem da criação divina, Deus colocou em nós a imortalidade e o sentimento do amor. A imortalidade não precisamos trabalhar por ela. É gratuidade de Deus, é graça de Deus, mas o amor precisamos trabalhar. Trabalhar para que esse amor torne-se meigo, afável, doce. Para que esse amor seja espontâneo, seja puro, seja sublimado. Para que esse amor seja o despontar da criatura identificando-se com o Criador. Que esse amor seja sublime. Que a gente aprenda a amar não somente o semelhante do sexo oposto, o semelhante com o qual nós dividimos a parceria amorosa, mas amar o universo, os seres, a criação. Afinal de contas, amarmos a Deus. Porque disse o apóstolo João: aquele que não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Que Jesus nos abençoe.